quero compartilhar um texto nessa tarde que fala sobre o juízo de Deus. Está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 15, que diz assim: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Fiel é essa palavra, digna de toda aceitação. Sabemos que a nossa vida aqui é curta. Muitos vivem tantos anos a mais, outros vivem pouco. E sabemos que era eu e você não aceitar, a morte virá para todos. E esta passagem, ela nos fala de um juízo, ao qual é o juízo de Deus. Talvez você possa pensar que o inferno não existe, que inferno aqui na terra. Eu digo para você que o inferno está a um passo, ao fechar de olhos, de uma morte sem Jesus Cristo. Sabemos que nesse julgamento é o julgamento de todos aqueles que não receberam a graça de Deus. É o julgamento para todos aqueles que não estarão no livro da vida. É o julgamento de todos aqueles que não se renderam aos diversos chamados da palavra de Deus. É um julgamento para todos aqueles que zombaram, para todos aqueles que zoaram e deram risada em toda a sua vida terrena da palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que serão julgados os grandes e os pequenos. Estarão diante de um tribunal, mas não é um tribunal humano, é o tribunal do Santo dos Santos, do Rei Eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso. E naquele dia, muitos serão achados diante do tribunal, porque não receberam a graça do Senhor, não receberam
preferiram seguir o seu entendimento, não dando ouvidos à palavra de Deus. E a Bíblia nos vai relatar que serão todos, os grandes e os pequenos, todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Essa palavra é fiel e verdadeira. Naquele dia, comparecerão diante desse tribunal todos aqueles grandes, todos os poderosos, todos aqui que compraram a justiça do homem, todos aqui que através do seu dinheiro conseguiram burlar a justiça do homem. Mas naquele dia não terão desculpas. Naquele dia se encontrarão diante dos reis, o Senhor dos senhores. Esse é o grande julgamento. Um tribunal que não consiste a sua base em coisas humanas, mas naquele Criador que fez os céus e a terra e tudo que nele há de bom. Deus criou e fez tudo maravilhoso. E o homem, com a sua ignorância e a sua sabedoria terrena, sem dar ouvido para Deus, vai seguindo, fazendo com seu próprio entendimento. E a Bíblia nos diz que comparecerão todos, sem exceção de nenhum, até os mares e os rios darão seus mortos. Todos aqueles que morreram e não foram achados no livro da vida. É momento que eu e você tenha que refletir nessa vida terrena. Porque quando fechar de olhos, não terá mais jeito. Não terão desculpas. Ninguém poderá dizer que não ouviu, pois a palavra está sendo pregada dia a dia. A palavra está sendo anunciada. E a Bíblia diz que naquele dia não haverá desculpa, nem para mim, nem para você, nem para os grandes, nem para os pequenos. Mas esse tribunal será somente daqueles que não rejeitaram o Senhor, que rejeitaram o Senhor, que não aceitaram Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, pois não foram achados no livro da vida. Precisamos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Precisamos. E não é com os nossos esforços, não é com os nossos esforços que conseguiremos escrever o nosso nome no livro da vida. É o próprio Deus que escreve. É o próprio Deus. Não é homens, não é ninguém, mas sim o próprio Deus. Através de Jesus Cristo, quando eu creio na sua palavra, eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, que Jesus Cristo morreu por causa do meu pecado, numa cruz se entregou por amor de muitos, como diz a palavra. Eu creio que Ele morreu por mim e ressuscitou, está vivo, sentado à direita do Pai. Quando eu creio com todo o entendimento e confesso numa vida de
dia a dia voltar da palavra de Deus, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus nos diz que seremos salvos. Não tem outro meio. Não tem outro meio de salvação. Não tem outro meio ao qual Deus possa escrever o nosso nome no livro da vida. Não tem outro jeito. Não é por outro nome. Não é pela religião que eu sigo. Religião não salva ninguém. Somente Jesus. É somente Jesus. Se não for por Ele, não teremos o nosso nome escrito no livro da vida. É preciso refletir em qual eternidade todos nós viveremos. Porque a palavra de Deus diz que morrendo o homem, segue-se o juízo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo de fazer mais nada. Ou fechar de olhos. Ou viveremos numa vida ao lado de Deus, ou viveremos na eternidade, no inferno. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. É céu ou é inferno? Você não vai escutar uma palavra dessa dentro do templo. Dificilmente. Porque essa palavra não dá dinheiro. Essa palavra não dá lucro. Para os pastores, para os padres, essa palavra não dá lucro, não dá dinheiro. Mas essa é a palavra de salvação para a minha e para a sua alma. Porque a nossa alma que viverá em uma eternidade, seja ela para descanso ou seja ela para perdição. É momento de nós refletir diante dessa palavra. Jesus não chamou eu e você para seguir uma religião. A religião é do homem. A religião só quer seu dinheiro. Mas Jesus Cristo veio para dar vida. E vida abundante. É momento de refletir. É momento de tomar uma decisão em relação à eternidade. Talvez muitos hoje não dê valor, mas essa palavra que acaba de ser pregada acontecerá, porque podemos ver desde a criação do mundo, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E tudo está se cumprindo. Tudo encaminha para o tempo final. Tudo. É preciso tomar uma decisão. E essa decisão, enquanto temos vida, precisamos ter a vida espiritual. Onde você e eu está colocando a sua vida espiritual? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Fique com essa palavra. Reflita. Precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, para não cair nesse grupo de uma multidão de pessoas que foram encontradas. Pessoas
que fizeram mal. Pessoas que tiveram as suas obras reprovadas diante de Deus. Deus não terá o inocente por culpado, mas também não terá o culpado por inocente. Deem crédito na palavra de Deus. Siga as Escrituras. Analisem tudo que é pregado. Seja quem for, seja qualquer pregador, seja padre, seja pastor, tem que analisar as Escrituras. Porque muitos são enganados. O engano religioso está aí. Muitos falsos profetas têm se multiplicado em nosso meio. Estão aí, dentro dos templos, nas internets. Tem que analisar a palavra de Deus, se é verdadeiro ou se é falso. Não dê crédito em qualquer palavra, porque quem mais pode te alertar e pode me alertar a questão do inferno? Os falsos pastores só querem dinheiro. Os falsos pastores, falsos ministros do Evangelho só querem dinheiro, mas não estão preocupados com a minha e com a sua alma. Mas Jesus Cristo tem o melhor para a minha e para a sua alma. Jesus Cristo quer te salvar, pois o juízo final chegará para todos nós. E precisamos ter o nosso nome no livro da vida.